Yeah. Lucas, primeiro de tudo, cara, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Nesse clima acolhedor. Que ele tá super acostumado, inclusive. Uma leve né? neblina. Coisas do meu dia a dia na Bahia. Vejo sempre, acordo de manhã, tem um pouco de neblina. Lucas, obrigado pelo teu tempo. A gente sempre agradece, né? Porque quando a pessoa vem aqui contar a história, abre mão de todo o resto para vir contar a sua história, como te falei, é muito importante para nós. Exemplos, né? Exemplos de pessoas reais, vivendo as vidas reais. E o teu tema é maravilhoso, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. Ó, eu que agradeço aproveitar essa oportunidade, até para eu conhecer um pouquinho a história de vocês, que também já me inspirou bastante agora. E acho que a gente precisa conversar, porque ouvir histórias é muito importante. Você sabe o que é inspiração? Inspiração é um convite ao movimento. Então, quando a gente ouve histórias, muitas vezes essas histórias vão tocar a gente em determinadas questões que vão nos inspirar a se movimentar, a fazer algo. E acho que a história de vocês também inspira muitas pessoas, imagino. Acabei de me sentir inspirado. Vai ser massa bater esse papo com vocês hoje. Coisa boa. Legal. Muito obrigado. Mais uma vez, tá do meu lado aqui. Não, eu vou te falar. E olha, galera, aproveitem, porque esse é o último. Como a gente falou, a gente tem uma agência de eventos, tá? Sim. Amanhã, nós tem um campeonato de skate, o maior campeonato de skate do Brasil, se chama STU. Sim. Ele roda o Brasil. Sim. No Rio Grande do Sul, e sempre tem um festival de música que acompanha ele, que é o Urbi Festival. Sim. Quem realiza aqui no Sul somos nós. Amanhã tem Planet Ramp e Criolo. E a nossa equipe tá metade lá em Porto Alegre, na capital, produzindo o evento. Entendi. Nós estamos aqui, é o último podcast que a gente grava. É o último. Agora Porque a galera vai tocar aqui essa operação aqui e vai descer para tocar a finalização da produção. Então, os últimos serão os primeiros. É isso aí. É isso aí. Estou fechando com chave de ouro. Com chave de ouro, cara. Conta um pouquinho da tua história para nós, Lucas, por favor. Bom, eu sou psicólogo e na minha trajetória em psicologia eu enveredei para uma área que é a área das organizações e comecei a entrar muito no universo do RH primeiro, né? E algo me incomodava muito ali. Eu trabalhei em multinacionais e nessa trajetória eu tive um burnout. E o meu burnout foi peculiar, porque não foi um burnout só porque eu vivi ambientes tóxicos ou algo desse tipo. Eu vivi um burnout porque eu tinha duas realidades de trabalho. Eu trabalhava numa fábrica, de 5 da manhã, eu acordava às 5, saía às 17. E era uma fábrica que tinha um ambiente muito pesado, muito difícil, as pessoas eram hostis umas com as outras. Era meio que um esquema de sobrevivência, sabe? Eu brinco que era o Game of Thrones corporativo, né? Tinha os Lannister contra os Starks, que eram as diretorias que brigavam entre si, e aí você tinha que saber com quem você selava um pacto. E eu ia sobrevivendo nesse ambiente, era um ambiente que altas jornadas, essa ideia de produtividade contínua, até que eu fui convidado a ser professor numa matéria sexta-feira no último horário. Eu não sei se em Porto Alegre é assim, mas sexta-feira no último horário numa faculdade, ninguém quer estar na sala. Eu entrei como professor substituto, era uma turma com 40 alunos, os alunos me receberam, a aula começava às 18h40 e os alunos me receberam, era para terminar às 22h30. Me receberam assim, 5 alunos. Professor, é o seguinte... É o seguinte, é muito bom, o cara chega dando ordem. Hoje é sexta, hoje é sexta-feira e você sabe como é, né? Sexta-feira, o transporte é difícil. E aí a aula deveria começar às 18h30 e eles tinham combinado de terminar 8 horas. E ela deveria ir até às 22h. E foi assim que eu comecei a dar aula, me apaixonei por dar aula, comecei numa turma que deveria ter 40 alunos, tinha 5. Mas eu comecei a construir experiências. Falei, então eu vou fazer o melhor para quem tiver. E eu me apaixonei. Ali eu entrei verdadeiramente num estado que depois eu fui pesquisar, estudar e tenho dedicado minha vida a estudar, o chamado estado de flow. Eu não sentia o tempo passar. Quando eu estava em sala de aula, tudo fazia sentido. É como se eu e a atividade de ser professor virassem uma coisa só. Eu estava tão conectado que aquilo para mim era o momento mágico do dia. Mesmo cansado, acordando 5 da manhã. E aí, de 5 alunos viraram 10, de 10 viraram 20, de 20 viraram 30 e de repente eu estava com 40 alunos na sala sexta-feira à noite até às 10 da noite. A faculdade achou isso o máximo e foi me dando mais matéria e eu achando maravilhoso. Estou realizando um sonho, um momento épico da vida, tudo se encaixou, é um eclipse, minha vida faz sentido. E eu saía da fábrica, ia dar aula, aí comecei segunda, terça, quarta e quinta. Um dia, eu tinha uma namorada na época, que hoje é minha esposa. Eu peguei ela no final de uma aula, fomos num casamento.
Na volta do casamento, na rua de casa, eu dormi no volante, bati no poste, carro perda total, acordei no hospital. E ali eu entendi que eu tava em burnout por sobrecarga de trabalho. E uma coisa curiosa sobre o burnout que aconteceu comigo, foi um burnout quando eu me conectei com algo que eu era apaixonado. Uhum. Só que eu estava fazendo conta também. Então eu fazia conta como meu salário combinava com o salário da fábrica, o salário de professor era menor, então para compor uma remuneração maior. Então ali eu comecei a me questionar. E aí vem uma frase que a gente ouve muito, né? Trabalhe com o que você ame, que isso não será trabalho. Eu queria começar esse podcast desconstruindo essa frase. Trabalhe com o que você ame, que nos moldes atuais do que a gente chama de trabalho, que em breve você vai parar de amar. Uhum. Porque você vai Perfeito. adoecer, porque nós construímos uma falsa ideia de que seremos produtivos o tempo inteiro. Vocês que são empreendedores sabem. Quando a mordidinha do empreendedorismo te pega, o grande perigo é que você não desconecte hora nenhuma. E muitos empreendedores ficam exaustos e doentes porque tudo para eles vira produtividade. E com essa avalanche de construção cultural, de que a gente acha que é multitarefa, a gente acha que é capaz de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, a gente está vivendo hoje uma verdadeira epidemia de exaustão. Eu comecei a seguir, por causa da rede social, o Wesley, que é um psicólogo gaúcho e tem hoje... Conheço, claro. E tem uma frase dele que é maravilhosa. Ele fala assim: os psicólogos em 3 a 5 anos vão estar ganhando mais que médicos, porque a sociedade tá ficando muito doente mentalmente. E é assim, com certeza, com certeza, a demanda por ajuda psicológica tá aumentando. Mas você veja, você citou um cara que eu admiro muito, Wesley. Ele é, para mim, um gênio. Uhum. Agora, perceba o seguinte, tem uma sutileza na busca pelo Wesley. Muitas pessoas buscam o Wesley, o conteúdo do Wesley, que é maravilhoso, não porque elas querem ser saudáveis, mas sim porque elas querem, entre aspas, hackear o cérebro para ser mais produtivas. É esse o meu convite pra gente ser crítico, sabe? Porque, olha, é exatamente isso que tá nos tornando doente. Sim. Então, você tá buscando um conteúdo em psicologia que é maravilhoso, não é pra hackear o cérebro pra você ser mais produtivo. É pra que você tenha saúde. Mas tanto que ele mesmo fala assim, cara, me aproveita. Num podcast que eu vi dele, ele fala assim: eu tenho mais tantos anos na rede social. 5, 8, não lembro. Vai parar, né? Ele disse, cara, eu vou pro meio do mato, literalmente, e vocês não vão mais ouvir falar do meu nome. Eu vou me dedicar, eu acho que eu tô ajudando a sociedade, eu acho que não sei quantos mil alunos ele tem online agora hoje em dia, mas assim, vocês verem o meu café da manhã, ver eu correndo, ver eu não sei o quê, bababá, que biriri, eu acho muito legal porque foi aonde eu comecei a entender que existe um estudo sobre o sono. Sim, Foi dele. do sono. Cada um tem que pegar cada desses influencers, eu sigo um pouco, pego o que eu acho mais legal. Não vou seguir a vida do cara, cada um tem sua vida. Claro. O que encaixa pra ele não encaixa pra mim. Mas o negócio do sono me pegou, porque eu era o cara que eu disse, cara, eu realmente eu durmo 4, 5 horas e eu acordo bem. E aí, de tanto ver ele explicar cientificamente que realmente tu te sente bem, mas isso não é saudável. Então, eu comecei a me obrigar a tentar dormir mais por causa disso. E fiz algumas coisas, então a importância de... Sabe como é que eu chamo essa era? Eu chamo essa era de neuroescravização. Por quê? Porque nós estamos sendo conduzidos a uma ideia e nós não percebemos porque a gente não conhece os algoritmos. Então o que está acontecendo hoje é que nós somos bombardeados por recompensas que a gente não tem consciência, que aprisionam a nossa atenção, e quando você vai ver, aquilo ali está te levando a mudar comportamentos, a construir uma relação de compra e venda, a uma influência publicitária que você não tem consciência. É diferente de antigamente, quando você via a televisão, que era o meio mais direto, buscando formas até contraditórias de influenciar a gente, com aquelas mensagens subliminares, etc. Agora está num nível extremamente complexo. Então, quando a gente vê, por exemplo, influenciadores que eles se sentem agora presos à produção de conteúdo, então quando ele fala, ó, eu tenho um tempo limite, é porque ele sabe que isso adoece. Ele sabe que não dá para você viver essa vida de fantasia, que é a vida produtiva que se construiu, ainda mais na rede social, que aí o cara tem que produzir 24/7. Com certeza. Acordei, olha o meu café da manhã, olha o meu não sei o quê. Porque tem o tempo, a gente que gera conteúdo tem que ter, depois que gravou, tem que editar, tem que ver se ficou bom, tem que ver bababá. Então
é além e ainda de fazer, tem mais um trabalhão pra fazer isso. E realmente é enlouquecedor. Você sabe uma história que eu gosto? Eu amo rock and roll, sou um baiano do metal. E aí, eu era fã, quando eu era adolescente, eu queria ser rockstar. Uhum. Eu tinha 2 planos de carreira. Um dos planos era ser acadêmico, o outro era tocar numa banda de rock. Eu tive uma banda de rock na Bahia, que chamava Eutanásia. A Bahia não alcançou a banda. A verdade é essa. Não deu certo a banda, mas eu acompanhava muito o Bruce Dickinson, do Iron Maiden. Uhum. Eu chamo isso também de o paradoxo da paixão monetizada. Vocês que são empreendedores sabem. Em determinado momento, a gente precisa separar o que é negócio e o que é vida. Com certeza. O Bruce Dickinson, cara, ele pra mim era o grande astro do rock, né? O cara vivia a vida dos sonhos. Então eu sou o vocalista da maior banda de metal de todos os tempos. Só que de repente eu vi Bruce Dickinson pilotando um avião, vestido de comandante. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Será então que isso não supre? Ser o vocalista da maior banda de metal da história não supre? Qual é o paradoxo da paixão monetizada ou o paradoxo do Bruce Dickinson? Nos modelos de produtividade que a gente tem, se a gente transforma a nossa paixão em produto, uma hora a gente tira a graça da paixão. Porque a gente vai precisar entrar num modelo industrial, que requer processo. Produzir mais por menos. Produzir mais por menos. E isso vai matando a paixão. Então, muito influenciador que eu amo o que eu faço. Vocês devem ver muito isso, que vocês convivem muito com artistas, né? Uhum. E esportistas. O próprio esporte tem isso também, né? O cara entra no esporte por uma paixão. Você estava falando do skate. De repente, o cara tem uma agenda. É claro, faz parte da vida. Você quer viver o seu sonho, você vai pagar um preço. Isso aí. Agora, um dos preços pode ser não ser mais tão apaixonado pelo sonho. Uhum. E tem gente que não sustenta isso, né? Não, com certeza. A gente trabalha com entretenimento, né? As pessoas nos olham e assim, caralho, vocês têm a vida dos sonhos. Exato. Olha que loucura, né? A gente tem restaurante, um restaurante mais legal, no bairro mais legal de Porto Alegre, da capital. A gente tem um bar de jovens, bar no litoral, né, na praia aqui do Rio Grande do Sul. A gente faz eventos como assim, cara, vocês fazem festa e vocês estão num summit falando com um monte de gente muito legal e tal. Assim, cara, a nossa rotina, velho. Porque ontem, 11 da noite, tinha um pessoal da equipe de vocês me mandando mensagem. É isso aí, cara. A nossa rotina, assim, o E estúdio tá aqui com 8 pessoas. E 8h30 da manhã tinha podcast aqui com o CEO do NBA Park. Então, assim, cara, tu tem que estar entretendo com as pessoas, porque elas querem te ver, né? Olha um monte de empresário que a gente conhece, um monte de gente que tá aqui. Eles vêm pro happy hour, quem que eles querem falar? Os donos. Exato. Então a gente tem que estar aqui. Perfeito. Tanto que teve uma hora assim, era ontem às 5 da tarde, nós olhamos assim, Jesus, tem mais um happy hour ainda. Eita, e aí, o gás social todo gasto já, né? Todo gasto, todo. Eu fui dormir, né? Eu fui dormir no carro, 20 minutos, não tinha como. É exatamente isso. A gente sabe o preço, a gente quer continuar crescendo, a gente ama o que faz, mas tem uma hora assim, amanhã nós temos um festival. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês, pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast. A gente quer muito. Ó, sem nutrir resiliência, a vida vai se tornar insustentável. Esse modelo produtivo, nós não somos evolutivamente capazes de lidar. Vou imaginar a nossa evolução. Nós saímos de um estágio em que a gente vivia menos porque a gente vivia sempre em estado de alerta. Um estresse constante. Quem vive em estresse constante na natureza são as presas. Elas precisam ser multitarefa, porque eu vou lá, uma capivara, ela vai beber água, ela tem que ficar com a antena ligada, prestando atenção em tudo, um olho de cada lado. Nós não estamos preparados para tal carga de estresse. E qual é a habilidade que nós temos para lidar com o estresse? A resiliência. Resiliência é a nossa capacidade de lidar e transgredir com o estresse. Mas a resiliência ela precisa ser nutrida. Ela é uma habilidade. Se eu não desenvolvo resiliência, se eu não descomprimo... Então você viu lá no caso do sono. O sono é um grande regulador emocional. O sono ele tem um papel fundamental em redução de cargas de estresse da gente. Mas não é só o sono. A gente hoje chama dos 4 Ds da qualidade de vida. Que é o descanso ou descompressão, porque também envolve descomprimir. E o que no entretenimento as pessoas deveriam fazer mais e estão fazendo menos, vocês que trabalham com isso já veem, né? As pessoas vão pro show para produzir conteúdo e não para viver o show. E não para descomprimir. Então, aquilo ali... As pessoas veem o show pela tela do celular. Exatamente, isso é louco, né? E esse cara ele tá fazendo um pitch de venda no nosso projeto, né? É que o nome do nosso projeto aqui é Descompressão, cara. Esses Obrigada, galera. Então, é o D aí, ó, de descompressão. Então, sem dúvida,
E ainda vou falar desse D mais pra frente já, mas o primeiro é o descanso. O descanso envolve a higiene do sono, que é essa que você se aprofundou, tem toda uma ciência para isso. O segundo D é o desporto ou atividade física. Atividade física é um extremo regulador da nossa capacidade de estresse por uma questão simples. Ela coloca nosso corpo em estresse. Então ela prepara nosso corpo para quando o estresse vier. Só que se eu não tenho tempo, olha quantas escolhas a gente precisa fazer. Se eu não tenho tempo para a descompressão, para o desporto, eu só vou acumular estresse. Terceiro D, dieta. Normalmente, a gente que está numa fase muito estressada, o que vai acontecer? O nosso corpo vai querer poupar energia. Então você vai começar a ter fome de porcaria. Eu tive filho recente e estou há 2 anos e pouco dormindo mal. E batata, né? Ter filho é dormir. É o primeiro? É o primeiro. Então, É o primeiro. vai dormir. Eu descobri que sono e memória são coisas ligadas. Esqueço tudo agora, perco tudo em todo lugar, eu deixo alguma coisa. Tô passando por um período. Eu tenho um de 13 e um de 8 meses. Ave Maria, parabéns, corajosos. É o quê? Você tem uma amnésia aí, você tem outro filho? Que eu ainda não tive amnésia. Tem 2 motivos. Uma que a minha esposa tem irmãos e são muito colados. Então, assim, o meu filho vai ter um irmão. Pronto. Esse é uma. E com certeza só tem o segundo filho porque a gente esquece. Exatamente. Essa é a minha teoria. Como é ter um recém-nascido em casa. É uma Porque teoria os nossos, séria. nós somos mais sócios e tem um agora que tá com um filho de 3 ou 4 meses. Ele tá um trapo humano. Trapo, você vira um trapo. Um trapo humano porque o casal, o beijo, o Pedrinho e a Thaís, porque eles gostavam de dormir muito. Sim. Eles eram pessoas que dormiam muitas horas. Eu já dormia pouco, então, cara, tá beleza. Só que é picado agora, né? Sim. Agora o de 8 meses tá estabilizando, graças a Deus. Eu perdi a memória. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei. Eu tô onde agora? Eu tô assim, cara. Eu tô assim, juro por Deus. Eu ainda não tive essa amnésia que vocês tiveram. Não é vocês, né? Eu não tenho filho, graças a Deus. Você teve amnésia? Eu não tive. A minha mãe deve ter tido, com certeza. Ela teve quantos? Não, tem eu e minha irmã. Mas 1 mais 1 não é 2, né? Isso é uma Exato, matemática básica. O que eu e a minha irmã a gente fez naquela casa. Não são 2, não são. Mãe, te amo muito. Porque, tipo, agora o de 8 meses, ele começou a ver que o mais velho tá de 3 anos. O de 3 anos ele é quase independente, assim, né? Ele faz as coisas dele, ele quer brincar. Só que agora o de 8 meses, que é o quê? O brinquedo que está na mão de quem? Óbvio. E ele já engatinha. Só paz agora. Só paz. Então, assim, beijo, amor, que tá em casa com os 2 agora, nesse exato momento. Na Terceira Guerra Mundial. Ah, não, agora já estão no colégio, ela já tá trabalhando. Tá rolando uma parada muito louca. Aqui em Gramado, meu filho tá dormindo a noite toda. Pela primeira vez. Eu tô assim, ó, pianinho, porque algo novo tá vamos nos mudar. Né? Vamos nos mudar da Bahia Vamos direto. ficar aqui pra sempre. Precisa dessa névoa. Esse ambiente acolhedor. Então, Era o frio. Voltando, ó. A dieta, ela tá muito ligada a isso, né? A gente sabe hoje que o alimento altera o pensamento. Uhum. Eu, com essa privação do sono todo, eu nunca comi tanto chocolate. Eu não comia doce. E agora que o filho nasceu, cara, eu tenho comido doce enlouquecidamente. Pra compensar. Claro. Chocolate faz sentido. Uhum. Aí o próximo D. Eu falei de descanso, desporto, dieta. E o próximo D tem tudo a ver com vocês, que é a diversão. Uhum. A diversão, ela tem um papel de nutrição da resiliência incrível. O brincar é instrumento da resiliência. Quando a criança explora as possibilidades do mundo pelo brincar, ela está, na verdade, desenvolvendo habilidades cognitivas, habilidades sociais e habilidades de resolver problemas. E a resiliência é um instrumento disso. Então, o entretenimento, a diversão, o play, o brincar tem esse serviço evolutivo. Só que ele virou também uma situação precária. Então, eu abri a palestra ontem aqui, mostrando o Réveillon em Paris. É um vídeo que está viral, muita gente viu. Um mar de pessoas em frente ao Arco do Triunfo e todas elas eram mais de celulares. Uhum. Aí eu recebi o vídeo de 2023, que tinha 2 amigas abraçadas, 2 que perderam o celular, provavelmente, foram assaltadas. E aí eu recebi o de 2024, que a única diferença era que as 2 amigas já não estavam mais lá. Então, de fato, o divertere, que significa olhar a vida por outros ângulos, ele é fundamental para a nossa existência. Mas nem isso a gente faz com qualidade. Uhum. Porque agora nós estamos neuroescravizados por um divertere que gera um flow que a gente não tem consciência. Uhum. Que é o flow das redes sociais, do mundo digital, que nos aprisiona ao invés de libertar. Sim. Então, esses 4 Ds são muito importantes. Então, vocês que têm essa vida extremamente estressante, se você não tiver, e aí são decisões. Sim. Se você não tomar algumas decisões,
de descompressão, o seu corpo vai falar, como falou pra mim. E eu não percebi, eu sou psicólogo e não percebi os sinais. O primeiro sinal que eu tive do burnout, eu não dei conta. Foi uma alopécia. Eu comecei a perder cabelo na barba. Fiz um buraquinho na barba, o buraquinho cresceu, eu falei, ih, danada, isso é até legal, fiquei brincando. Eu não percebi. Pelo menos não tinha perdido a diversão. Até que meu corpo desligou, eu bati o carro, dormi no volante, e aí a história toda começou, e a partir daí eu passei a estudar. Estudar por que nós construímos uma relação de trabalho que precisa ser sofrida. Eu não sei se vocês tiverem essa criação, porque isso é uma construção cultural, né? Se não estiver sofrendo, não é trabalho. É claro que vocês vivem um universo que é o universo do entretenimento. Mas é que produzir entretenimento, produzir alegria, que é o termo, tem muita parte séria. É o tomada, é a energia, é a segurança. Tu imagina que a gente recebe 15, 20 mil pessoas num evento. Como tu é responsável por todas as vidas que estão ali. Cara, todas. você me lembrou de uma coisa, não só essa ideia do sério, mas a área do entretenimento é uma área cujos filtros educacionais para alguns temas são menores. Sabe que Então a gente vê muito abuso psicológico. desculpa te interromper, mas sabe qual é o problema? Eu tô com 42 anos, tá? Sim. Eu fui 7 anos, eu fui tenente do exército. Então tem Nossa! um monte de coisa aí no Do meio. exército para o entretenimento. Exatamente. E durante o exército eu abri minha primeira casa noturna. Só que tem um monte de amigo aventureiro que foi juntando dinheiro e agora quero ser teu sócio. A primeira pergunta eu falo assim, tu tá pronto pra ver a pior versão dos teus melhores amigos? Porque isso acontece comigo diariamente. Imagino. Eles vêm, se enlouquecem e eu sou amigo do Vinho, sou amigo da Paloma, eu sou dos outros Te dá sócios. a carta branca pra... Não, eles querem a carta branca. Só o que Eles criam a carta branca, na o que, verdade. qual que é a diferença? Os meus 7 anos de exército, cara, regra é regra, vai ser cumprido. Mas se tu não estiver pronto, porque exatamente os filtros da droga, do excesso de bebida, não sei do que, a gente lida com tudo isso. Então, assim, o produzir alegria é literalmente produzir alegria. Tem muita parte que a galera não vê atrás da cortina. Então, assim, cara, é gente trabalhando. É gente e tem que estar muito... tudo, e tem um monte, tem gestão de ego de artista, tudo é estressante, né? Tem Gestão de ego de todo mundo. Porque de egos, né? Envolveu bebida, bebida. Status e... eu quero ser o mais bonito, eu quero ser a mais bonita, eu quero... Cara, eu vi um Por que que eu não- documentário... Por que que eu não tenho a pulseira X? Eu vi um documentário de uma artista famosa que ela é grande empreendedora. Eu fiquei impactado pela maneira como ela trata os funcionários, cara. Anitta? Eu fiquei... Não, mas eu falo... E foi... Eu fiquei impressionado, assim, cara. Mas E eu que trabalho educando líderes, eu pensei assim, né? A que custo, né? A que custo, mas assim... Eu sou muito sincero, né? E aí... Qual líder que é legal? Eu sou preocupado. Eu tenho secador de cabelo na coisa. A gente tem... É quase nosso escritório é um Google. Tem Red Bull, tem não sei o que. Mas, cara, tem que... Essa é uma empresa. Perfeito, mas calma. Veja, vamos lá. A gente tem que entender que a gente precisa, inclusive nos dias atuais, repensar formas de liderar. Porque você veio de uma escola cuja a história de liderança, que é a escola militar, ela parte de um pressuposto de uma disciplina absoluta por uma posição hierárquica. Tô certo? Então veja, mas isso não necessariamente se aplica a todos os modelos e todos os lugares. Mas eu acho que desculpa te interromper, e esse no nosso podcast que a gente fala bastante, tá? Mas é que o exército tem um chefe e tem um líder. Sim, sim. Porque na hora que o bicho pega de verdade, emerge alguém, né? O chefe vai ficar pra trás. Sim, sim. O escudo vai abrir. Pronto, é isso. O escudo vai abrir. É isso. E tu tá atrás da linha do escudo. E eles vão deixar te pegar se tu não for o líder. Que inspira. Então, eu super te entendo na parte, assim, e eu sempre falo, com os anos, eu fui aprendendo a falar de uma melhor maneira. Mas eu continuo falando que eu não gostei dos microfones. Eu não deixo de falar, mas eu não... Tem que falar. Não é mais o cara que botava o pé na porta. Pronto, é isso. Você sabe qual é a grande variável disso tudo? É o medo como gatilho motivacional. Não. É o que foi usado historicamente para dominação do outro, que é o seguinte, trabalhe, viu? Porque tem muita gente querendo o seu lugar. Trabalhe, viu? Que é a relação de condução do comportamento através da constante ameaça. E aí tem tudo a ver com tudo que a gente está falando, porque é o seguinte, o que é a ameaça? A ameaça desencadeia no ser humano uma série de reações fisiológicas, que são as reações do estresse. Veja, não existe vida sem estresse. Não existe jogo sem disciplina. É preciso de ordem. Mas se eu estou num ambiente cuja ameaça é constante,
eu tô num ambiente adoecedor. Com certeza. Então, como eu modelo as minhas relações para que a minha relação como líder não seja só de ameaça? Uhum. Porque uma relação só de ameaça vai adoecer o ambiente e adoece o líder também, tá? Porque é difícil você exercer esse papel continuamente, né? Não, eu poderia ficar falando muito sobre isso, porque eu gosto de liderança. Sim. Eu estudo, eu leio muito Perfeito. sobre liderança, mas essa parte que tem que ficar muito clara, assim, cara, a gente tem que ir pra frente. Óbvio que tem que cuidar das pessoas, óbvio que a gente tem que ouvir, a gente senta, faz coisas, mas as regras têm que estar claras. E eu acho que o lado bom é que a gente tem muitos sócios, né? Então todo mundo, principalmente na Combo ali, mas eu acho que todos os nossos negócios, a gente é um mix de pessoas. Nós somos todos muito, muito diferentes. Sim. Então, literalmente, acaba sendo um combo, assim. E aí acaba que eu acho que todas as nossas empresas têm esse mix de comportamentos. Perfeito. Que aí eu acho que tudo A se gente se encaixa, equilibra. sabe? Se equilibra. Nós nos regulamos, a gente senta na mesma mesa. A história da liderança nas organizações, ela passa por um movimento que está sendo, principalmente agora, ele precisa ser muito bem pensado. Que é o seguinte, para mim a grande mudança é que eu saio de uma era de objetificação do ser humano para uma era de entendimento do ser humano. Uhum. Então, o meu liderado, ele não é mais um recurso humano. Porque o que eu faço com o recurso? Eu uso. Uhum. Ele é uma pessoa. E essa, para mim, é a grande virada. E essa grande virada não significa que nós vamos ser condizentes ou condescendentes com comportamentos que sejam, obviamente, comportamentos extremamente inadequados para o ambiente de trabalho. As pessoas, elas descobriram que elas podem trocar de trabalho, né? Exatamente. As pessoas, se a gente não cuida delas, não... E a gente tem muito uma cultura de como... Qual que é o nosso plano de carreira? Virar um sócio. Sim. A gente tem várias... Dentro do negócio de vocês? Sim. Eu era que legal. financeira da empresa. A Paloma né? era financeira e hoje em dia ela virou só, comprou parte dela e inclusive é a CEO da empresa agora. Yeah. Então, assim, Fé. nos bares é a mesma coisa. É O nosso gerente operacional hoje em dia é sócio e o CEO da... Perfeito. Então a gente tem essa cultura de Massa. valorizar as pessoas e de estar com a gente, então, mas dentro da regra, sabe? Tá vendo aí, galera? Temos aqui uma empresa com excelentes possibilidades. Com certeza, com certeza. Mas enfim, cara, eu acho que é um assunto que a gente tem que continuar sempre falando. Fica maneiro, os 4Ds me pegaram, assim, tipo assim... Sim. Eu acho que isso A gente vale- conversa muito, porque a Paloma, eu tenho 42, a Paloma tem 27. Sim. Ela... Eu devo estar sem os 4. Devo Então, ter parado no ontem C. eu olhei pra ela assim, cara, vai dormir um pouquinho. Não, ó, tem a fase de guerra, É isso aí. É isso aí. tem que a a gente fase... fala, é. Entende? O que não pode é ser só a fase de guerra. Uhum. Esse é o grande bilhete. Eu me seduzi porque era apaixonante para mim dar aula, mas eu fiz disso um contínuo. E esse contínuo é que nós não somos capazes de suportar. Lembre, não existe vida sem estresse. Uhum. Não existe. O estresse é necessário. A melhor performance nossa tá ligada ao estresse também. O estresse cria um foco. O estresse nos coloca no presente. O problema não é o estresse. O problema é a sobrecarga de estresse. Perfeito, O perfeito. problema é a cultura estressante. O problema é que a gente precisa ser crítico com a gente. Se você não tiver um momento para você nesse turbilhão, aí seu corpo vai falar. Independente da sua consciência, seu corpo vai lá e pá. Ô, Lucas, e o livro? Então, cara, esse livro, ele conta muito essa história. E esse livro é um convite a nutrir resiliência a partir de 4 pilares. Uhum. O primeiro pilar eu chamo de tensão criativa. É um conceito que não é meu, mas é um pilar muito importante, a gente mudar a tensão emocional por tensão criativa. Então eu preciso criar um estresse que te impulsione, não que te diminua. Isso tem a ver muito com nossos debates sobre liderança. Eu faço também muitos programas para líderes e eu acredito que a gente precisa entender um pouco mais sobre criar uma tensão que movimente. Isso que é o inspirar. O segundo pilar é a ludicidade. Ter mais momentos lúdicos, genuínos. Viver o lúdico, o entretenimento, viver de verdade, sabe? E aí isso é muito importante pra gente. Porque isso vai permitir a gente a entrar no estado de flow. Flow é um conceito da psicologia, que foi uma descoberta de um psicólogo húngaro, que é aquele momento da vida que vocês devem produzir muito para as pessoas, que é quando você não sente mais o tempo passar. Uhum. Quando o que você faz e o que você sente viram uma coisa só. O estado de flow é uma alteração de consciência. Uhum. Você está tão preso no momento que tudo faz sentido. Uhum. Ele constrói sentido para a vida. Existem vários caminhos para esse flow. Eu acredito que o lúdico é um deles. Então vocês são produtores de flow, na verdade. Uhum. Então, seja o atleta, seja o artista, seja o público entra em flow lá. Uau! Até que horas eu tô nessa festa? Quando esse uau depois, ele saiu do flow para
Pra ver. Então, pra gente, uma boa forma de descomprimir e ter bem-estar é viver mais picos de flow. E o último pilar é a resiliência dos filósofos estoicos. O estoicismo é uma máxima que eu levo pra vida. Legal. Controle o que você pode controlar, o que você não pode controlar, deixe pra lá. Então, nesse livro, eu conto bastante a minha história e levo as pessoas a essa jornada desses 4 pilares que eu acredito que ajudam a termos uma vida mais resiliente e criativa. Genial. Demais, Genial. cara. Demais. Essa é a ideia. Lucas, Surpreendente. muito obrigado, cara. Realmente fechou com chave. Chave de ouro. Yeah! Chave de ouro, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Que baita papo. Vamos recomendar teu livro, deixar teu link. Quem ainda não disser, cara, como é que te acha, né? Então, estou aí no Instagram, @LucasFrancoFreire, é minha rede principal. Então, quem quiser se conectar comigo, entra lá, porque tem muito conteúdo sobre flow, play, sobre como a nossa vida pode ser mais leve. Que legal, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí, meu. Nossa, show. Boa sorte com o filhão. Obrigado. E vocês, Vai parabéns. passar. Vai. Vai passar. Eu acho, né? Minha mãe Preciso também até dormir. hoje, meu pai também. E vocês descomprimam, tá? Descansem também. Não, mas a gente tá. Eu com 42, eu já aprendi que eu tenho que fazer. Beijo pra Suzana, minha psicóloga. E. Suzana me atende agora, que ele já tá bem. Vocês lá vai pegar sócios, não, tá? Ah, E aí eu tento fazer a minha jovem sócia, às vezes, cara, vai te cuidar. Muito bem. Então- Obrigado pela oportunidade, parabéns. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que legal. legal. Beijo, gente. Muito obrigado.